Paz do Senhor para a amada igreja, nossos irmãos que estão presentes aqui no templo, né, que estão em casa, já estamos ao vivo aí através da nossa rádio Adélio, estamos também através da live, né, irmãos que estão ouvindo a rádio, se quiserem ver também através da live, está aí no Facebook da igreja, né, e nós vamos continuar adorando ao Senhor. Quero convidar todos a orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, continuar bendizendo o nome do Senhor. Então, mais um domingo, né, que nós não podemos reunir todos os irmãos no templo, mas estamos aqui para transmitir, cultuar o Senhor e transmitir para que os irmãos em casa possam cultuar conosco. Vamos orar então. Bendito Deus, eterno Pai, ó Criador do universo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, aqui estamos, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor nos reservou para falar contigo, para buscar a tua presença, para, meu Deus, mais uma vez cultuarmos ao nome do Senhor. Pai, a nossa oração é para que o Senhor queira, ó Deus, aceitar, Pai amado, o nosso culto que é somente para ti. Permita-nos, meu Deus, mesmo sendo homens e mulheres pecadores, frágeis, Senhor, nos lançarmos aos teus pés, Pai, que a tua igreja se lance aos teus pés agora para te adorar. Permita-nos, Senhor, e aceita a nossa adoração, aceita, Pai, nesta noite, o nosso louvor, meu Deus, que é unicamente para ti, Senhor, que é o único digno de toda honra e de toda glória. Pai amado, que o teu povo em casa, onde quer que se encontre agora, Pai, acompanhando este culto através desta live, através da nossa rádio, meu Pai, que este povo seja abençoado, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre eles para a bênção nesse lugar, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos e assim nós te agradecemos. Amém. Nós vamos chamar aqui o grupo de louvor para adorar o Senhor com alguns louvores da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria podermos estar aqui em pouca quantidade, né? Mas podemos nos ajuntarmos e estarmos juntamente com os irmãos através da live, através da rádio, de estarmos louvando ao Senhor neste momento, nesse período, tirando esse momentinho para estarmos entregando a Deus o nosso melhor. Vamos estar louvando a Deus com o hino da harpa 151. Aleluia. Fala, Jesus, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala-me
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento estaremos lendo uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Salmos 37. Salmos 37. Do 1 ao 7. Assim nos diz a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos, Senhor Jesus, reunidos em todas as partes, ó Deus, deste país, louvando, engrandecendo ao teu nome. Senhor, te louvamos e te agradecemos pelas nossas famílias. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelas nossas casas, pelas nossas igrejas. Ó Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos pelo ar que respiramos. E pedimos, Senhor, que nesse momento tu continue conosco, conduzindo esse trabalho, debaixo da tua orientação. Ó maravilhoso Deus, preenche os nossos corações a cada dia com o teu Espírito Santo e o nosso entendimento com a tua sabedoria. Continua conosco, nos dando da sua graça e da sua paz, em nome de Jesus. Amém. Pastor José, na condução do trabalho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que bom estarmos aqui, na presença do Senhor. Me faz lembrar quando, lá no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, e Jesus se afasta um pouco, e ali ele se transfigura e aparece Moisés e Elias. E eles ficam tão maravilhados que depois eles falam com o Senhor Jesus: Senhor, por que não fazemos aqui, ou não fabricamos 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Por quê? Porque era tão bom estar na presença do Senhor, tão bom ver a glória de Deus ali, que eles queriam permanecer ali no monte. E o Senhor, onde Ele está a alegria, onde Ele está a prazer de servi-lo, a paz reina em nossas vidas. Então, querido, nesta noite, você mesmo em casa, sem poder, é claro, ir para o templo, sem poder congregar, mas o Senhor, Ele usou aqui o pastor Felipe, os irmãos aqui, o diácono Lucas, os demais, para criar esse meio de nos comunicar com os irmãos aos domingos e estarmos aqui servindo ao Senhor através da nossa rádio, através dessa live que está sendo transmitida. Você que está ouvindo a rádio agora, talvez não esteja ouvindo a live, você pode entrar no Facebook do pastor Felipe, você digita lá Felipe Libório, você vai encontrar no Facebook dele, e você vai ver, aqui ao vivo, todo o culto que será realizado aqui. Então, nós convidamos a você para continuar adorando o Senhor. Você que está na rádio, quer continuar, continue ouvindo e, com certeza, adorando ao Senhor na sua casa, com sua família, e sabendo que o Senhor, Ele tem bênçãos para você nessa noite, Cada momento que nós dedicamos a nossa vida na presença do Senhor é bênção de Deus para as nossas vidas. Então, querido, nós vamos continuar adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, ouvindo alguns irmãos. Aqui nós estamos bem poucos, nós temos que cumprir aqui as ordens do nosso Ministério da Saúde, que nós não podemos estar em aglomerações, e os poucos que tem estamos distribuídos aqui, distante uns dos outros, para nesta noite servir ao Senhor. E nós vamos ouvir alguns irmãos, que estão aqui presentes, e eu quero começar com o nosso querido irmão Carlos. Está com a sua oportunidade, amém? Diácono Carlos, está com a sua oportunidade de falar alguma coisa, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
Quero dizer para os irmãos que é um motivo de muita alegria poder estar aqui, juntos, reunidos, para bendizermos o nome do Senhor. Saber que Deus, Ele se faz presente em nossas vidas, em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, Deus se faz presente. Eu queria deixar aqui para a nossa meditação um livro de 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 7, e apenas o verso 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, vê que é uma diferença. Quando Deus, ele tem um método de trabalhar na vida do ser humano, que até a tristeza, que ele entristece o ser humano, ele vai fazer com que aquilo vai produzir um benefício para o ser humano. O sofrimento das pessoas que Deus faz sofrer, que é um propósito de Deus, é para gerar algo bom lá na frente. Um arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Que privilégio, né? Então, às vezes, né, nós passamos por processo e não entendemos. Mas Jesus também, conhecendo as nossas limitações, assim como ele conhecia dos discípulos, ele disse isso para Pedro, não foi? O que eu faço agora, tu não sabes, mas depois entendereis. Então, o que Deus está fazendo agora em nossas vidas, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: vai produzir benefícios para a nossa vida. Vai produzir benefício. E nós vamos ser beneficiados pelo sofrimento que Deus faz com o que nós vamos sentir agora. Agora nós não entendemos, depois vamos entender. E a palavra hoje que o pastor leu, tem uma palavra ali, um versículo ali que eu gosto muito. É o versículo 4 de Salmo 37, que diz: deleita-te no Senhor. Tenha prazer, deleitar, ter prazer, né, professor? Ter prazer, né? Então, em meias dificuldades, em meios problemas, mesmo assim sem entender, tenha prazer em Deus. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de ficar perto de Deus, não deixe de adorar, não deixe de louvar esse Deus que faz com que a tristeza gere um benefício para você. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver o nosso querido Diácono Carlos. Deu um probleminha aqui. Amém. Perdão, irmãos. Deu um probleminha aqui. Glória a Deus. Aqui um pequeno problema no nosso microfone, mas já voltamos. Porque está ao vivo, né? Acontece essas coisas, né? E vamos continuar, meu querido, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, nosso Deus, que é digno de honra, de toda a glória nos céus e na terra. E nós queremos ouvir o nosso diácono também, nosso querido irmão Romero. Depois eu vou chamar os três aqui, os homens aqui, então vamos representar depois o grupo de varões, para os irmãos que estão em casa acompanhar depois da palavra do nosso querido diácono Romero. Vamos cantar juntos aqui. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Também é um motivo de alegria, né? Estarmos nessa noite aqui reunidos, né, na casa do Senhor, juntamente com esse povo de Deus que se encontra aqui nesse trabalho abençoado, a qual o Senhor preparou nesta noite, né, de domingo, para estarmos aqui mais uma vez se alegrando na presença do nosso Deus maravilhoso. Sabemos que nós estamos aqui, né, junto aqui, né, fazendo esse trabalho nessa noite, né, junto assim com o pastor Felipe Libório, pastor José, irmão Carlos, presbítero Gilmar e demais, né, que se encontram conosco aqui nessa noite. Sabemos que o mesmo Deus que se faz presente aqui nessa noite é o mesmo Deus que faz presente na vida de cada um que está nessa noite, né, nos ouvindo, né, este culto, né, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, porque sabemos que o nosso Deus, Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus que se faz presente em nossas vidas. Então,
é motivo de estarmos adorando esse Deus maravilhoso, que tudo pode em nossas vidas, sabemos que sem Ele nada somos e nada podemos. E nessa noite também eu irei deixar aqui uma meditação para a amada igreja, que se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 29 ao 31. Peço que a igreja, se coloque aí ligado na palavra do Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso, irmão. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vou botar o ó, como o Gadoli falou, que depois dos 50, só misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estarei aqui lendo a palavra do Senhor, no Evangelho de São João, se encontra capítulo 8, versículo 29 ao 32. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia: pois os judeus que criam nele, se vós permanecesse na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão? Nós podemos ver aqui que aquele que quer ser liberto, ele tem que ir para os pés do Senhor Jesus, Porque Ele que é o nosso libertador, E para isso nós temos que conhecer a verdade, e a verdade é Jesus, Se lá outrora eu estava no lamaçal do pecado, Hoje eu me encontro na luz, é porque o Senhor me trouxe, para a luz. E hoje, mas para isso, eu tive que conhecer a verdade, e a verdade se chama Jesus. E hoje me encontro alegre e feliz por estar fazendo parte desse povo de Deus que irá morar no céu. Louvado é o nome do Senhor. E nessa noite também nós iremos louvar o Senhor, Estaremos aqui representando o grupo de varão Ágape, Você que se encontra em casa, que possa estar louvando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que está em casa aí, os varões, aí, acompanha aí de casa mesmo. É para Deus. Ele vai receber aí o louvor na sua casa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim.
também. Eu verei face a face, pois assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Esta é a nossa esperança, amados. É a esperança do verdadeiro cristão, né? Um dia ver a face do Senhor, um dia contemplar Ele face a face, um dia poder estar diante dEle e ouvir dEle uma palavra que nós aguardamos, né? Desde que conhecemos a Jesus, Ele dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O amor dele é tão grande que ele previu, né, lá na frente, desde a fundação do mundo, aqueles que por Cristo estariam na sua presença. E nós fazemos parte deste povo, deste grupo que adora ao Senhor. Então é a nossa esperança, né? Um dia estar diante dele, glorificar o seu nome e dizer uns para os outros: valeu a pena lá na terra, valeu a pena a luta, valeu a pena insistir, porque o Senhor, aleluia, Ele nos levará um dia, isso é bíblico e vai se cumprir. Nenhuma das suas profecias vai cair por terra, inclusive essa, né, de buscar o seu povo. E isso nós estamos pregando e estamos aguardando esse dia. Amém? Vamos chamar aqui o grupo de louvor novamente. Estará adorando ao Senhor mais uma vez, bendizendo o nome do Senhor, nosso Deus. De vez em quando, irmãos, eu olho aqui e eu esqueço que o nosso relógio está de quarentena, né? Só está ali o lugar dele ali, mas tudo bem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Neste momento você está no seu lar. Você está nos vendo por essa live. Adore o nome do Senhor. É um hino bastante conhecido. Declare que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso. No meio dessa pandemia toda, que não podemos estar unidos aqui dentro deste templo, mas podemos estar unidos, adorando ao Senhor, através da rádio, através da live. Recebe, Senhor, essa nossa adoração, que o Senhor venha receber o nosso louvor, em qualquer lugar que estivermos. Pode estar no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, mas vamos estar adorando o nome do Senhor nesta noite, exaltando a Ele, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é majestoso. Estou podendo sentir a presença dEle aqui neste lugar, e eu creio que você também está sentindo a presença do Senhor. Adore a Ele. Aleluia. Graças eu te dou, Aleluia, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
aleluia. Oh, aleluia. A presença de Deus é real na minha vida e na sua vida também. Oh, aleluia, Jesus. Declare, Senhor. Declare neste momento, onde você estiver. Declare que Ele é digno. Declare que Ele é santo. Que Ele é o único na sua vida. Ai, Deus. Neste momento, se você está angustiado, está triste, Deus, o Espírito Santo de Deus vai ao teu encontro, vai tirar toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que está te atrapalhando, para entregar o perfeito louvor a Ele nesta noite. Declare junto comigo, com a gente, Senhor. Declare. Oh, digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Tu és digno, Senhor. Ai, digno de adoração. Digno Oh, é o aleluia. Oh, aleluia. Digno é o Senhor. Exaltado é o teu nome, Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus Santo. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Digno é o Senhor, digno de louvor, digno de ser adorado, digno de ser exaltado todo dia, toda hora, por todos, né? Só Ele, somente Ele, né? Seja bendito o seu nome eternamente. Agora nós vamos tirar a Júlia do teclado. Vai trocar pelo microfone e vai louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto isso, você em casa adora o Senhor, tá? Bendiga o nome do Senhor, que é digno de honra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo,
sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, né? Nossa oração está subindo, nosso louvor, creio que esteja chegando à presença do Pai. Eu vou passar ao pastor Felipe, amém? Que trará a palavra, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, e depois ele chamará o preletor nessa noite, que vai trazer a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Tem sido impactante para mim pessoalmente realizar esse trabalho através da live, através da rádio. Hoje em contato com os nossos irmãos, os que puderam estar aqui conosco para a Santa Ceia ser servida desse modo, vamos dizer, delivery, né? Os irmãos vindo, nós celebrando, dispensando os irmãos. Foi duro, foi um pouco difícil. Foi difícil. Mas depois nós sentimos uma alegria imensa. Eu e o pastor José, nós fomos à casa dos nossos irmãos que não puderam estar conosco. Alguns moram bem distantes, outros se encontram na área de risco, né, na idade de risco. Mas eu louvo ao Senhor, que nos deu uma oportunidade tão linda, mas tão linda, quando nós éramos diáconos, de levar a Santa Ceia aos irmãos. De conversar, de participar ali juntamente com eles, de orar dentro da casa de cada um deles. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque, assim como a sua palavra nos ensina, em todo momento a louvar a Ele e confiar nele, Ele continua tendo misericórdia de cada um de nós, nos enchendo, nos preenchendo com o seu Espírito Santo todos os dias. E a alegria dos irmãos, não a nos ver lá, mas de juntos participarmos da Santa Ceia em meio a toda essa turbulência. Foi uma alegria tão grande, mas tão grande, que a gente até estava conversando no carro. A gente não sentiu fome, a gente não sentiu sede, a gente não teve pressa. A gente só perguntou, mas já acabou? Não tem mais ninguém para levar? E eu me regozijo no Senhor. Me regozijo porque Ele continua fiel em nossas vidas. E a presença do Espírito Santo é real em nosso meio, na nossa casa, aqui no nosso meio, aqui na igreja. Da mesma maneira que eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar, eu sei que você no seu lar também sente essa presença viva e real na sua vida. Salmos 33. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltérios de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe nos abismos, os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e
tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Louvamos ao Senhor que nos fez e que nos mandou pregar o seu evangelho em todo o tempo. A noite vem, mas enquanto ela não vem, nós estamos firmes e constantes, sempre abundantes. E quando a noite vier, porque pode vir a cada um de nós, que possamos ser como Paulo. O viver, o morrer é ganho, e o viver é Cristo. Que possamos viver Cristo a cada dia, porque a palavra dele é reta e todas as obras dele são fiéis, e ele há de cumprir todo o propósito e toda a obra dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra final desse trabalho com o nosso presbítero Gilmar. Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha aí via a rádio online Adério ou pela live via Facebook, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que é uma alegria poder estar com os irmãos aqui esta noite, poder louvar e bendizer ao nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, como foi cantado aqui esta noite. Digno é o Senhor de toda a adoração, digno é o Senhor de ser exaltado, somente Ele é aquele que merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos esta noite numa passagem bíblica que se encontra aqui em Tiago, o capítulo de número 4, os versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Você que está em sua casa, acompanhe conosco essa leitura. Você que está aí no aconchego do seu lar, logicamente obedecendo a esse isolamento social por causa desta pandemia que tem assolado e assustado o mundo. Acompanhe conosco, pegue sua Bíblia, vamos folhear um pouco a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 4, os versículos de número 13 ao 17 diz assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém. Eu gostaria desta noite, meus irmãos, meditar um pouco, com base nesta passagem bíblica, na falibilidade, dos projetos humanos. Gostaria de meditar um pouco com você que está em casa, sobre como têm sido os nossos projetos, não é? Como nós temos feito planos, na nossa vida. Nós estamos passando por um momento bem peculiar em nossas vidas, quando muitos tinham projeções para esse ano. Quantas empresas não tinham projeções para esse ano, para crescimento, para contratações, não é? O próprio texto falou, eia, contrataremos ali naquela cidade. Quantas pessoas não tinham projetos com base nos empregos que tinham, projetos de comprar alguma coisa, não é? De adquirir alguma coisa, de melhorar alguma coisa em sua casa, de adquirir alguma melhoria para a sua família. Nós fazemos projetos e isso faz parte do ser humano, fazer planos. E esta noite eu gostaria de meditar com os irmãos de como fazer esses projetos e esses projetos serem para a glória de Deus. Como a gente projetar as coisas e fazermos com que esses projetos, essas coisas, venham glorificar ao nome do Senhor. E aí todo mundo estava projetando a sua vida, fazendo projeções para o ano de 2020, e de repente aparece uma pandemia que desestrutura todo o mundo, aquele emprego que parecia ser tão sólido, e tão fixo,
de repente a pessoa perde aquele emprego e as perspectivas vão mudando, vão se modificando, e aí a gente vai ter que se conformar, né? Fazer uma nova avaliação, fazer uma nova projeção. É do ser humano fazer planos e projetos. E como fazer para que eles sejam para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado por meio deles. Aí eu separei algumas coisas aqui, meditando numa palavra para trazer aos irmãos esta noite. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a vontade de Deus para nossos projetos. Qual é a vontade de Deus para os nossos planos, para os nossos projetos? E aí aqui a gente se lembra de uma passagem bíblica que se encontra aqui em Provérbios, e eu gostaria que você que está em casa abrisse a sua Bíblia também no livro de Provérbios e lesse conosco o Provérbios capítulo de número 16, o versículo de número 3, ele diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. O Senhor é aquele que espera de nós que nós confiemos os nossos projetos a Ele. Ele diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos, ou seja, as suas projeções, os seus projetos, confia ao Senhor. E o que é que nós temos projetado? O que é que nós temos planejado para a nossa vida? Será que temos colocado o Senhor na frente desse projeto? Não é? Será que temos colocado Deus como sendo aquele que, convidado ao Senhor para guiar na condução desses projetos e desses planos? Será que quando nós fazemos isso, né, Deus ele deseja participar da nossa vida? Deus ele deseja que nós o convidemos para que ele faça parte dos nossos planos e projetos. Será que quando nós não fazemos isso e somos pegos de surpresa, como por exemplo com essa doença que tem assolado o mundo aí, assustado o mundo, será que de repente a gente não se vê desesperado porque o nosso projeto não estava na mão do Senhor e de repente a gente acha que agora tudo está perdido? Pois eu gostaria de trazer uma palavra de esperança para você esta noite e dizer a você que Deus ele deseja fazer parte dos seus planos, fazer parte dos seus projetos. Ele deseja fazer parte da condução disso aí para que dê certo. Deus ele quer que nós olhemos para os nossos projetos e digas: eu preciso conhecer a vontade de Deus. Como conhecer a vontade do Senhor? Nós podemos conhecer a vontade de Deus revelada na sua própria palavra, não é? Quando nós estamos começando uma amizade, eu tive essa experiência quando vim aqui morar em Rio das Ostras, e já vai fazer, esse ano vai fazer 5 anos que eu estou morando aqui em Rio das Ostras. Vim a trabalho e me estabeleci aqui com minha família, né? Aqui o Senhor me deu duas joias preciosas, meus 2 filhos, o Abner e a Maria Júlia, aqui nesta cidade. E quando eu cheguei aqui, uma coisa que é comum para qualquer ser humano é se socializar, não é? Criar vínculos de amizade. E eu criei muitos vínculos de amizade aqui. Algumas se foram, né? Algumas foram para outras cidades, outras vieram, né, nesse íntere aí de 5 anos e estão convivendo conosco agora. E o fato é que quando a gente está desenvolvendo uma amizade, o que é que a gente faz para conhecer a pessoa? A gente se aproxima da pessoa. E aí, à medida que vai se aproximando daquela pessoa, a gente vai descobrindo o que é que aquela pessoa gosta. A gente vai descobrindo os livros que são interessantes para aquela pessoa. A gente vai descobrindo as músicas que aquela pessoa gosta de ouvir. A gente vai descobrindo as palavras que agradam aquela pessoa. Olha só que interessante. A gente vai descobrindo, quando a amizade vai se tornando bem, aquele vínculo bem próximo, a gente vai descobrindo até mesmo os planos que aquela pessoa tem. Pois eu gostaria de dizer a você esta noite, nós temos revelado na Bíblia Sagrada os planos, os projetos, os desejos de um Deus que deseja ter uma amizade íntima conosco. Se nós desejamos conhecer a vontade do Senhor, devemos nos aproximar dele para conhecer a sua vontade. Devemos nos aproximar e fazer amizade dele, trazer para próximo de nós, nos fazer agradáveis diante do Senhor, não é? Então, qual a primeira coisa que eu preciso fazer para que nossos projetos eles sejam para a glorificação do Senhor? Eu preciso conhecer a vontade do nosso Deus. Eu preciso conhecer a vontade do Senhor. Segunda coisa que eu preciso fazer precisamos estar atentos à fragilidade da vida. Vejam o que ele diz aqui, ó. Versículo número 14 de Tiago, capítulo número 4, ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, a segunda coisa que quem faz projetos para a glória de Deus precisa saber é que a vida ela é frágil. A gente precisa saber e dizer, se vivermos, aí sim faremos, porque nós não sabemos de nada, meus irmãos. Jesus ele disse que o amanhã cuidará de si mesmo e que basta a cada dia o seu mal. Alguém disse uma determinada vez que o ontem já passou, não podemos mudar nada do que aconteceu ontem, o amanhã nós sabemos menos ainda do que vai acontecer, então só nos resta o hoje, para vivermos e aproveitarmos. Mas nós servimos a um Deus, meus irmãos, que conhece o ontem, que conhece o hoje e que conhece o amanhã. E esse Deus tem interesse em nossos projetos, em nossos planos. Ele tem interesse em nossas realizações e projetos. No livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo número 23, temos um fato que aconteceu na vida de Davi. Davi, ele estava fugindo de Saul e nessa fuga de Saul, ele teve embate com muitos povos. E um desses povos que Davi teve embate foram os filisteus. O capítulo 23 de 1 Samuel vai dizer que Davi, ele soube que os filisteus estavam intentando invadir uma cidade chamada Keila. O que Davi fez? Davi foi perguntar ao Senhor, devo ir a Keila e pelejar contra os filisteus? Aí Deus disse, vai, porque você vai prosperar. Aí o que aconteceu? Os soldados, os guerreiros de Davi, se aproximaram dele e disseram assim, nós vamos lá, quando ele levou a notícia, como líder daquele exército, eles disseram, nós vamos lá e pelejar contra os filisteus. Aí aquilo veio meio que uma dúvida no coração de Davi. Davi foi consultar ao Senhor de novo. E o Senhor disse, vai porque você vai vencer. Davi foi, pelejou ali contra os filisteus naquela cidade de Keila, venceu os filisteus e se estabeleceu por um tempo ali naquela cidade. O que aconteceu? Saul, que estava perseguindo Davi, ficou sabendo que Davi estava em Keila e montou um exército para ir lá para matar Davi. Davi foi perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Devo ficar em Keila? O Senhor disse a ele, não, vai embora. Aí ele disse, Senhor, e se eu ficar aqui, Saul vai vir mesmo ao meu encontro? E o Senhor disse, vai ao seu encontro. Tá, e se eu continuar aqui, Saul vem ao meu encontro, eu vou pelejar contra ele, Ele vai vir. Os cidadãos aqui dessa cidade vão me entregar na mão de Saul? Aí Deus disse a Saul, vão entregar você. O que Davi fez? Coisa simples, meu irmão. Juntou o exército e foi embora. Isso é um exemplo de uma vida que é controlada pelo Senhor. Às vezes a gente olha assim e diz, não, isso é muito simples, isso aqui eu tiro de letra, isso aqui eu faço, Davi já havia recebido a notícia que Saul iria ao seu encontro, mas o que ele fez? Ele consultou o Senhor. Deus quer que você o consulte, mesmo você sabendo o que vai acontecer. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus também quer que nós o conheçamos, que nós o consultemos nas coisas mais complexas. No livro de 2 Samuel, já mais à frente, no capítulo número 7, Davi já estabelecido no reino, ele olha assim e diz, eu já moro num palácio muito bonito aqui, e a arca do Senhor mora numa tenda, fica numa tenda. Isso é muito feio para a minha imagem, para a imagem do Deus que eu sirvo. O que ele fez? Chamou o profeta e consultou o profeta. Devo eu construir um templo para comportar a arca? Aí o profeta olhou assim e disse, rapaz, esse projeto é de Deus, faz tudo que está no teu coração. O profeta saiu, foi para casa, e aí o Deus perguntou ao profeta, o que é que você disse a Davi, hein? Eu disse a ele que ele podia fazer o projeto. Ele disse, nada disso, volta lá e diz que não é ele que vai construir, mas assim, tal, não, volta lá e diz a Davi que não é ele que vai construir o templo para mim, ele derramou muito sangue. Mas diz para ele também que o reino não sairá, o cetro não se afastará da sua casa, sempre haverá um rei da família dele sobre o trono. Vejam só, Deus é aquele que conduzia, Davi era aquela pessoa que olhava para Deus e dizia, Deus, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei que Saul está vindo ao meu encontro, mas eu devo continuar aqui? As coisas simples. Mas ele também consultava ao Senhor nas coisas complexas e estava pronto para ouvir, mesmo quando
aquela palavra vinha de encontro ao que ele estava planejando. O que nós estamos fazendo dos nossos projetos, meus irmãos? Às vezes coisas simples parecem óbvias, mas nós precisamos da orientação do Senhor. Nós vamos evangelizar, coisa simples, né? Vamos evangelizar hoje. Pastor Felipe estava falando do coração dele exultante, né? Eu me lembrei do período que a gente evangelizava com mais afinco, né? A gente voltava com esse mesmo sentimento, não sentia nem fome, voltava feliz, como quem volta colhendo os seus molhos, alegre, né? E Atos capítulo número 16, o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária e ele intenta pregar o evangelho na Ásia. Quando você está lendo o início do capítulo, você vai ver uma coisa que nos surpreende. O Espírito Santo de Deus impediu que Paulo pregasse a palavra na Ásia. Aí Paulo olhou assim e disse, então eu vou para outra cidade, vou para Mísia, para uma outra cidade. Chegando lá, o Espírito Santo impediu mais uma vez que Paulo pregasse. O que Paulo fez? Foi dormir, foi descansar. E nesse sono que ele teve, apareceu em sonho um habitante de uma cidade chamada Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e vem para cá. E Paulo entendeu que ele deveria pregar o evangelho não mais na Ásia, porque ele já havia feito isso na sua primeira viagem missionária, mas ir para a Europa. E assim o evangelho se expandiu naquele mundo, naquela época. Meus irmãos, Deus, Ele quer controlar a nossa vida, nas coisas mais simples. Vou evangelizar hoje, pergunte ao Senhor. Você já perguntou ao Senhor qual metodologia você vai usar para evangelizar? Você já perguntou ao Senhor qual a região que você vai evangelizar? Onde na sua cidade você vai evangelizar? Coisas simples, Deus quer fazer parte disso na sua vida. Não somente nas coisas complexas, como construir um templo. Não, Ele quer participar também nas coisas simples. Ele quer que nós dependamos dEle. Lucas capítulo de número 12, a partir do versículo número 16, vai trazer uma história de um homem muito rico. Ele tinha uma herdade muito grande, ele tinha uma plantação que naquele ano havia produzido muito. Produziu tanto que ele olhou para os celeiros dele e disse assim, esses celeiros não vão caber aquilo que produziu esse ano, não. E aí ele disse assim, ele fez um projeto. E ele olhou e disse assim, só que nesse projeto ele não contou com a fragilidade da vida, né? Ele olhou assim e disse, amanhã eu vou destruir os celeiros pequenos e vou construir celeiros maiores. E depois, com isso que foi produzido esse ano, eu vou olhar para a minha alma e vou dizer, pronto, agora descansa e vive regaladamente. Deus disse para aquele homem, tolo, amanhã te pedirão a tua vida. Leia lá Lucas capítulo número 12. Meus irmãos, quem faz projetos para a glória de Deus precisa saber a vontade de Deus e precisa entender que a vida é frágil. A vida é um vapor. E o que nós temos feito dos nossos projetos? Temos colocado na mão do Senhor? Coisas simples. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31, muito conhecido. Quer comais ou quer bebais. Eu garanto a você que hoje, todo mundo que está aqui envolvido comeu, né? Bebeu alguma coisa. Você que está nos ouvindo na live aí, nos ouvindo via rádio, você comeu, bebeu. Nós estamos nos lembrando de incluir o Senhor nessas coisas simples da nossa vida. Eu estou aqui, meus irmãos, me colocando como um canal diante de Deus, não para julgar ninguém, mas para nos fazer lembrar que nós precisamos colocar Deus nas coisas simples de nossa vida também. Terceira coisa que a gente precisa entender, aquele que faz projetos para a glória de Deus precisa entender, é que nós precisamos fazer projetos passíveis de serem realizados. Quantas pessoas não estão aí frustradas, tristes, depressivas, porque fazem projetos que vão além das suas forças, além das suas capacidades, e não conseguem cumprir. Lucas capítulo número 14 vai dizer que quando alguém, Jesus dando um exemplo, ele vai dizer, quando alguém vai construir alguma coisa, quem é que não senta, numa cadeira, faz os cálculos ali para saber se tem condição de construir aquela casa? O próprio Senhor Jesus usou isso aí. Leia comigo aí na sua casa, Eclesiastes, capítulo de número 5, uma passagem muito conhecida, Eclesiastes capítulo de número 5, o versículo de número 2, diz assim, não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, os projetos, né? E a voz do tolo da multidão das palavras.
quando a Deus fizereis algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo, o que votares, paga-o. Quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos projeções, fazemos projetos, fazemos votos, e quando olhamos assim, eu não vou ter condição de cumprir esse voto. A Bíblia nos conta no livro de Juízes a história de um homem chamado Jefté, que foi um dos juízes de Israel, e em uma determinada feita ele saiu para uma batalha. E ele tão entusiasmado para sair com aquela batalha, né, o Senhor vinha dando vitória a ele, ele olhou e fez um voto, e disse: Senhor, aquilo que sair ao meu encontro, quando eu voltar da vitória, já certo da vitória, né? Ele crendo que iria sair um animal ali ao seu encontro quando ele voltasse, ele vai, peleja, quando ele volta, aquilo de primeiro que sai ao seu encontro é a sua própria filha. E o voto que ele havia dito era assim, que ele iria oferecer em holocausto. Oferecer em holocausto, meus irmãos, é queimar uma oferta, matar ali e queimar. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele tinha um pesar muito grande por sua própria palavra, vai dizer que e cumpriu nela o seu voto. Quantas vezes nós fazemos votos e que vão de encontro ao que nós pretendemos fazer e que não estão no agrado do Senhor? Deus, ele não recebe sacrifícios humanos e com certeza não recebeu aquele sacrifício. Ele fez porque quis. Ele ofereceu a filha em holocausto porque quis. Porque Deus não recebe sacrifícios humanos. É óbvio, isso é claro na Bíblia Sagrada. Mas quantas vezes a gente faz votos que vão de encontro àquilo que eu pretendia fazer e Deus não está naquele negócio. Às vezes a gente vive uma vida frustrada porque não concluímos nada em nossa vida. Às vezes quando não dá certo a gente quer culpar o Senhor, quer culpar a Deus. Não foi Deus, não é? Quantas pessoas, né, apareceu essa pandemia aí assustando o mundo aí. Quantas pessoas não começaram a culpar ao Senhor? E dizer: onde tu estavas, Senhor, que mandou isso aí? Estava tudo projetado, a gente ia crescer tantos por cento esse ano. Mas esse não deu certo agora, de repente aconteceu isso. A Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo de número 4, vai falar acerca de uma determinada vez que o Senhor Jesus, ele intentou com seus discípulos passar para o outro lado, para outra banda do lago de Tiberíades, né? E ele entra no barco, os seus discípulos entram no barco com ele, aqueles discípulos que eram pescadores, que eram acostumados a manusear o barco, que eram acostumados a atravessar aquele mar, né? Que apesar de ser chamado de mar, é um lago. E a Bíblia vai dizer que eles estão atravessando e de repente fez-se uma grande tempestade. Quantas vezes não chegam tempestades em nossas vidas que a gente não está esperando? A gente olha assim, avalia, olha o tempo, como os discípulos fizeram. Não vai ter nada não, tá seguro, vamos atravessar. Esse barco aqui, eu já tenho esse barco aqui há não sei quantos anos, pesco com ele há não sei quantos anos. O mar está flat, como a gente diz, né? Tá lisinho, tá espelho, vamos embora. E de repente se faz uma grande tempestade. Estamos considerando essas coisas, meus irmãos? Estamos considerando essas coisas em nossas vidas? Fez-se a grande tempestade, Jesus está dormindo ali na popa. O que eu estou fazendo? Estou indo ali, incomodando o mestre e dizendo: não vai fazer nada, Senhor? Ou eu estou me deitando com ele na popa também, do barco? Deus quer que nós descansemos nele. Deus quer que nós façamos projetos para a sua honra e para a sua glória. Em quarto lugar, aqueles que fazem projetos para a glória de Deus precisam entender que aquilo que é impossível de se fazer é algo que pertence a Deus e nós servimos a um Deus do impossível, né? Aquele que é crente e faz projetos para a glória de Deus precisa entender isso. As pessoas lá fora não consideram isso, mas nós que somos crentes precisamos considerar essas coisas. Aquilo que é impossível é algo que pertence a Deus. Faça o projeto. Se você analisou o projeto, fez o projeto todo, olhou assim e disse: esse tópico aqui é impossível de acontecer.
Pois é, justamente aí que Deus gosta de aparecer. É nesse projeto que você vai colocar assim, ó, no seu plano de ação, você vai colocar aqui, responsável, Deus. Jeremias capítulo de número 32, leia comigo aí na sua casa o versículo de número 27. Jeremias capítulo de número 32, o verso de número 27 diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosamente demais para mim? Uma pergunta retórica, né? Cuja resposta é óbvia. Não existe nada de impossível para o Senhor. Nós temos um exemplo da jovem Maria, não é? E ela recebe a visita de um anjo e ela se assusta ali com aquela visita do anjo. O anjo começa a falar coisas maravilhosas para ela. Ela olha para o anjo, quando o anjo revela para ela que ela irá conceber do Espírito Santo, não é? E ela olha assim e diz, como será isso? Aí o anjo responde para ela, Lucas capítulo 1, verso 37, para Deus nada é impossível. A gente tem um exemplo de Abraão e Sara. Deus olha para Abraão e diz, eu vou fazer de você uma grande nação. Conta as estrelas, conta a areia que está na praia do mar. Aí o que Deus faz? Deus dá uma mulher para ele estéril. A promessa vai se passando, já estão amortecidos, envelhecidos. É nessa hora que Deus gosta de agir. É nessa parte do plano, do planejamento que Deus quer que você coloque o nome dele. É responsável, é Deus. É nessa hora que Deus quer ser glorificado. Um outro exemplo na Bíblia, um homem chamado Noé constrói uma arca de 75 côvados. Aí se você multiplicar aí, considerar o côvado como meio metro, essa arca tinha 150 metros de comprimento. 150 metros de comprimento, um barco gigantesco, grande. Né? Já temos barcos muito maiores, temos barcos hoje de 370 metros de comprimento, mas para a época. Aí Noé olhou assim e disse, um barco? E quem entende um pouquinho de construção de barco, sabe que para você construir um barco, você precisa de um dique, né, para construir, com água, para construir um barco. Ele olhou assim, rapaz, vai construir no seco mesmo. Como é que vai ser isso, Senhor? Vai ser assim porque eu vou mandar chuva. E ele olhou assim, chuva? O que é chuva, né? Já que não chovia naquela época. Noé se entregou a Deus. E Deus disse assim, você vai colocar, né, dos animais puros um casal lá dentro, né? Você vai colocar, os animais vão se abrigar ali dentro enquanto esse dilúvio acontece. Aí Noé olhou assim e disse, creio eu, né, nos meus pensamentos, os animais vão entrar aqui de todo mundo, todas as espécies. Meus irmãos, se Noé fosse catar cada um daqueles animais, ele estaria catando animal até hoje, para entrar dentro da arca. Mas uma coisa é que ele colocou o projeto na mão daquele que fez os animais, na mão daquele que fez a natureza. Aí Deus foi lá no juízo de cada um daqueles animais assim e diz, ó, vai lá em tal ponto, em tal coordenada geográfica, tem uma arca bem construída lá, entra lá dentro, se abriga, e foram tudo, ó, bem organizadamente entraram ali dentro da arca. Tudo isso porque um homem creu numa coisa impossível e colocou esse impossível na mão de Deus. Você que está ouvindo essa live, você que está em casa ouvindo essa pregação, você precisa entender que o seu projeto precisa estar na mão do Deus do impossível. A gente tem um exemplo muito bonito na Bíblia, também no livro de Juízes, o exemplo de Gideão. Está Gideão, né, como juiz ali em Israel. De repente os midianitas se levantam com um exército de 100 mil homens. 100 mil homens. Gideão juntou o exército dele lá, deu 32 mil homens. Aí ele olhou assim, né? E disse, 32 contra 100 mil, eu acho que dá, né? Cada um pega 4 ali, né? Tá de boa, vai dar para pelejar, para acontecer alguma coisa. Aí Deus olha assim e diz, Gideão, você está pensando assim, é? Vai lá e grita no meio daquele exército lá. Grita e diga assim, os covardes voltem. Gideão foi lá no meio do exército, né? Olhou e gritou, covardes voltem. 22 mil voltaram, ficou só 10 mil. Gideão olhou assim, 10 mil, contra 100 mil, cada um pega 10, talvez ainda dê para alguma coisa, né? Dê para alguma coisa. Gideão, você ainda está pensando assim? Bota o povo para beber água. Aquele que colocar o rosto na água, separa para um lado. Aquele que pega a água aqui na boca e está atento, traz a água até a boca, separa para o outro lado. Os que traziam a água à boca, 300. E o restante do outro lado.
Deus olha para Gideão e diz: é com esses 300 aí, agora sim, tá bom para mim. Deus olha e diz: agora tá bom para eu entrar e fazer o que eu quero fazer. E Gideão foi naquela peleja contra os midianitas e Deus deu vitória a Gideão, porque ele colocou no seu projeto o nome de Deus na parte que era impossível para ele. Quinta e última coisa que eu preciso saber para que o meu projeto seja para a glória de Deus. Aquilo que é para Deus fazer, Ele fará. Mas aquilo que é para eu fazer, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E quando eu olho essa história, meus irmãos, eu me lembro da história de Ana, né? De Ana. Ana foi uma mulher muito angustiada, porque ela viveu numa época em que ter filhos era maldição, não ter filhos era maldição. E ela tinha sua madre cerrada, isso significa que ela não podia ter filhos. E para completar, né, devido à cultura da época, o seu esposo tinha mais uma esposa, que dava filhos a ele e humilhava Ana. Ana vivia de uma forma depressiva. Ela, uma determinada vez, como de costume de anos em anos, foi até o templo com aquela família para ofertar ao Senhor. E ali ela começou a orar de um jeito tão angustiante, que o sacerdote da época olhou assim: essa mulher está embriagada, não é para ela estar aqui dentro não. E ele foi lá e censurou. E ela olhou assim e disse: não, Senhor, eu não estou embriagada. É que eu sou uma mulher amargurada de espírito. Ana era uma mulher depressiva, ela tinha uma depressão profunda na vida dela. E aí aquele homem fez o papel dele de sacerdote, olhou para ela e disse: vai e conceda ao Senhor a tua petição. O que Ana fez? Ana fez a parte dela. Ana era uma mulher depressiva. E quem vive em depressão, meus irmãos, o semblante ele descai facilmente. Talvez Ana fosse uma mulher de semblante decaído. Talvez, na minha imaginação, Ana fosse aquela mulher que nem se cuidasse mais, de tão triste que estava. O que Ana fez? A Bíblia vai dizer que eles voltaram para casa e ela se deitou com seu esposo, né? Porque filho não se faz, né? Não se acha filho embaixo de pé de coentro, filho não vem com gaivota, filho não vem com, né? Papai Noel não traz filho, não. Ana fez a parte dela, numa situação que ela se encontrava que não havia esperança. E aí Deus olha assim e diz: tá fazendo a parte dela, pois eu vou fazer a minha. Assim. Ela colocou o meu nome no item que é impossível. E Deus concedeu a Ana a petição e o desejo do coração dela, e ela foi grandemente abençoada. O impossível, meu irmão, é com Deus. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Ele saiu sem saber para onde ia, e Deus o guiou para onde ele deveria ir, porque a fé, ela anda em comunhão com a obediência. Seja obediente, meu irmão, procure saber qual é a vontade de Deus, procure fazer a sua parte, procure entender que Deus é aquele que deseja operar no impossível. A história da Assembleia de Deus no Brasil vai contar que uma determinada feita, a Assembleia de Deus já havia sido fundada no Nordeste, ali por volta de 1910, 1911, e os anos se passaram, o Evangelho já havia chegado aqui, ano de 1923, aqui no Rio de Janeiro, e um homem chamado Paulo Leiva Macalão, que se nós folhearmos a harpa cristã, vamos ver o PLM, as iniciais do seu nome, em muitos dos hinos da harpa. Ele estava meio que à frente de alguns trabalhos aqui, e preocupado porque havia uma liderança no Brasil, e essa liderança estava no Nordeste. Paulo Leiva Macalão escreve uma carta e manda para Gunnar Vingre. Gunnar Vingre recebe a carta e coloca no seu coração de mandar um obreiro para cá para oficializar o trabalho aqui. E de repente ele em oração, Deus coloca o desejo no coração dele de ele mesmo vir. Só que ele ficou na dúvida, né? Devo eu ir mesmo? Aquela coisa que quando vem o desejo no coração a gente fica pensando: será que é feijoada que eu comi ontem, né? Será que é alguma coisa que não, né? É coisa da minha cabeça, da minha imaginação? E aí, enquanto ele está, né, matutando sobre essas coisas, a irmã Frida Vingre, a sua esposa, havia recebido um hino da Suécia e estava traduzindo para a língua portuguesa. Esse hino é o hino 515.
E ela começou a cantar aquele hino, e foi quando Gunnar Vingre sentiu a confirmação no seu coração. O hino dizia: se Cristo comigo vai, eu irei. Convidemos, meus irmãos, o Senhor para fazer parte de nossos projetos. Se lá para o deserto o Senhor Jesus me quer levar, levando as boas novas, eu vou, porque se Cristo comigo vai, eu irei. Convidemos, meus irmãos, o Senhor para fazer parte dos nossos projetos, dos nossos planos, mas entendamos sempre, Deus é aquele que quer agir no impossível, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, amém? Deus abençoe a todos. Aqui eu encerro as minhas palavras. Que Deus abençoe a você que está ouvindo essa live, que está ouvindo a rádio. Deus abençoe a sua vida e que Deus nos faça prosperar em meio a essa tempestade que estamos passando. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de convidar aqui o nosso pastor José a fazer uma oração para encerrar esse trabalho. Gostaria de agradecer a audiência de cada um dos irmãos que participaram juntamente conosco, assistindo, enviando a sua mensagem. Você é muito importante para a gente, mas é muito importante para Cristo. E Ele conta com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Antes de encerrar, irmão, antes de orar, eu quero convidar você para estar aí ligado aí na rádio amanhã, segunda-feira, né, às 19h30. Nós temos aí o programa Toque da Trombeta. Vamos tocar a trombeta aqui, amém? Tocar aqui a trombeta dizendo que Jesus salva, cura, que Jesus transforma. Então amanhã, segunda-feira, às 19h30, terça-feira também às 19h30, estamos no ar com o programa Toque da Trombeta através da nossa rádio web Adélio. Então, todos estão convidados e eu aguardo vocês. Você pode entrar em contato, pedir um louvor, oferecer. Vai ser bênção, né, pastor Felipe? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar aqui te adorando, bendizendo o teu nome, te louvando e te exaltando. Ó Santo de Israel, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais este momento, Senhor, juntamente com os irmãos em casa, Pai, que tivemos de te adorar, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, e nos leva para casa, Pai, nos guarda, Pai, até chegar à nossa casa, que os nossos familiares estão nos esperando, para que possamos ter uma noite, meu Deus, de um sono reparador, e possamos amanhã acordar, meu Deus, mais uma vez para o louvor do Teu nome, e para a adoração do Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em o nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam, guardam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.